Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos 2, a partir do verso 42 até o 47. Como viviam os convertidos. Este é o título que eu tenho aqui na minha Bíblia. Talvez seja diferente algumas Bíblias que estão aqui. Atos 2, a partir do versículo 42. Diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, a igreja de Atos, esta que Lucas faz referência aqui, eu diria que era uma igreja, eu vou usar uma expressão que é comum no meio teológico quando se pensa ou quando se faz referência a esta igreja. Esta igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Esta talvez fosse a principal marca dessa igreja. Uma igreja onde Deus, de maneira muito clara, era considerado ali. Deus era a principal referência dessa comunidade. E não havia dúvidas a respeito disso dentro dela e fora dela. Portanto, a questão que nos vai conduzir durante esse período onde estaremos ouvindo a palavra do Senhor é exatamente essa. A igreja de Atos é uma igreja cheia do Espírito Santo. Bom, eu penso que hoje nós temos algumas igrejas que também podem ser qualificadas como cheias, mas talvez não necessariamente do Espírito Santo. Talvez cheias de eventos ou de festas, cheias de encontros, cheias de congressos ou conferências, cheias de música, cheias de show, muitas vezes cheias de barulho, com muito brilho, um mega star aqui ou acolá, inclusive com holofotes colocados sobre alguns desses, que têm nomes de muito destaque. Uma igreja cheia de pessoas, sim, uma igreja hoje contemporânea, com muita gente. Já temos dito isso aqui muitas vezes, nós temos um percentual altíssimo hoje aqui no Brasil de evangélicos. Uma igreja cheia de pessoas, mas talvez vazias de amor, ou do amor de Deus, vazias de ousadia, vazias daquela garra que os apóstolos tinham no seu tempo, vazias talvez de prudência, de fé, vazias de temor de Deus. Igrejas cheias, sim, mas talvez cheias de maledicências, de imoralidades, cheias de desrespeito à casa de Deus, cheias de lobos, cheias de joio. Bem, talvez essa minha fala inicial aqui pareça ser uma fala negativa, né? Uma visão muito pessimista da igreja contemporânea, da igreja dos nossos dias. Mas eu acho que forçosamente teremos que concordar que essa realidade ela é muito mais presente do que nós gostaríamos que fosse. Muito mais. Se nós formos honestos na avaliação dela,
talvez nós encontremos exatamente isso. O que na verdade nós vemos aqui na igreja de Atos, meus irmãos e irmãs, é bem diferente disso. Aqueles que estudam essa igreja, que a conhecem a partir daquilo que a palavra de Deus diz sobre ela, vai dizer que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia de Deus. E existem provas a respeito disso. Existem fortíssimas evidências a respeito desse fato e que fundamentam essa afirmação. Essa igreja de Atos, meus irmãos, é uma igreja que pode servir de modelo, e de fato ela é. É uma igreja que serviu e serve até hoje de referência histórica por suas características. E eu quero aqui hoje à noite destacar 4 dessas características que vão fazer dessa igreja uma igreja modelo. Uma igreja modelo para a sua vida, para a minha, para a vida dessa igreja, eu entendo, para a igreja dos nossos dias. Essa igreja de Atos é uma igreja assim. É uma igreja que tem seus problemas, é verdade. É uma igreja que tem as suas dificuldades, sim, é verdade. É uma igreja que passou por problemas terríveis, é verdade. Mas as características que nós vamos ver aqui, meus irmãos, são características que devem fazer parte da nossa vida, devem fazer parte do nosso dia a dia. Uma igreja modelo. E eu quero, antes de tudo aqui, colocar que os versos 42 a 46, elas vão apresentar, esses versículos, melhor dizendo, vão apresentar a maior parte dessas características. Dentro desses versículos nós encontramos das 4 ou 5 características que vamos apresentar, das 4 características, pelo menos 3 estão aqui. E nós começamos pensando o seguinte: por que essa igreja então é uma igreja modelo? Por que ela serve de referência para nós? Primeira razão, porque é uma igreja que tem prazer em aprender. É uma igreja que tem alegria nisso. É uma igreja que vive estimulada pela ideia de poder saber mais a respeito do seu Deus. Observe, versículo 42. Nós temos lá o seguinte: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olhe para mim, eles perseveravam no quê? Vamos falar bem alto aqui? Na doutrina. Eles perseveravam na teologia. Era uma preocupação constante deles. Veja, eles não apenas se deliciavam na experiência mística que existia ali, como existe hoje. Os sentimentos e as emoções faziam parte da realidade daquela igreja, como faz parte da nossa hoje, como faz parte da sua vida. Seres humanos que somos, sentimentos e emoções fazem parte da nossa natureza. Nós somos intrinsecamente sentimentais e emocionais. Choramos, rimos, ficamos tristes, nos alegramos. Isso faz parte do nosso dia a dia, e as motivações são muitas, que nos levam a essas emoções e a esses sentimentos. No relacionamento com Deus não é diferente. Essa igreja vivia suas emoções, os sentimentos muitas vezes aflorados aqui, diante de circunstâncias que essa igreja se encontrava. Não há dúvida a respeito disso. Mas é preciso destacar aqui, meus irmãos, que a primeira expressão que vem depois da afirmação de que eles perseveravam, não é à toa que se faz referência à doutrina. Veja, meus irmãos, observe o seguinte: o Espírito Santo é o Espírito da verdade, porque o Espírito Santo aponta para a verdade. Quem está tendo a oportunidade, a condição, o privilégio de vir aqui na escola dominical e participar da aula aqui dos adultos, está começando a ver e a ouvir
a respeito de verdade, do tema verdade. A cosmovisão cristã vê o mundo a partir da verdade. Da verdade. Inclusive eu quero estimular você a vir à escola dominical, você vai ser abençoado, tenho certeza. Mas observe, o Espírito Santo aqui conduz à verdade, o Espírito Santo é a verdade, o Espírito Santo leva as pessoas à verdade. E agora veja, a verdade, quando ela é compreendida, quando ela é entendida, isso significa dizer que aquilo que não se sabia, passou a saber. Aquilo que não se conhecia, agora se tornou conhecido. E a questão aqui é Deus. Não se conhecia Deus, agora se conhece. Não se conhecia a respeito dele, agora se sabe. Sabe o que ele é, sabe o que ele faz, sabe, pelo menos em parte, os propósitos dele. Porque aquilo que se é revelado de maneira sublime, e o que é revelado é a verdade. E existe um princípio que acredito eu, pelo menos eu quero crer nisso, que você tem no seu coração, que só existe uma verdade, uma só, não existe outra. E a verdade que existe sobre qualquer tema que nós pensemos, a verdade está nas Escrituras Sagradas, na teologia bíblica. E observe, os cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, se fundamentavam exatamente na verdade, na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Essa igreja, ela sabia que ela não podia dispensar os mestres humanos, até porque a palavra de Deus diz que há pastores, há evangelistas, e entre outras capacitações que Deus dá à igreja, também existem os mestres, aqueles que foram chamados por Deus para ensinar, para dar alimento consistente e sólido à igreja. E a igreja primitiva não abria mão disso. O que nós podemos imaginar aqui é que essa igreja se assentava aos pés dos apóstolos para ouvir aquilo que era a verdade a respeito da vida deles, a respeito de Deus, a respeito do relacionamento deles com Deus, a respeito dos projetos que Deus tinha para a vida deles, para a família deles, para a igreja deles. Eles queriam isso. Eles queriam pautar a vida deles por meio da verdade, e não por alguma outra coisa que, ainda que fosse atraente, ainda que fosse chamativo à mente, ao coração, aos seus sentimentos, às suas emoções, isso não era importante. O importante era a palavra do Senhor, com fundamento sólido, com fundamento consistente. Esta igreja sabia que, portanto, não podia dispensar esses homens, e portanto eles faziam isso em relação aos apóstolos da sua época, e ansiosos recebiam as instruções divinas. E a palavra de Deus diz que eles perseveravam nisso. Uma igreja, portanto, cheia do Espírito de Deus, meus irmãos, é uma igreja que se submete às instruções das Escrituras Sagradas, as instruções da palavra de Deus. Sobre verdade, apenas eu pontuo o seguinte: hoje de manhã nós consideramos isso na aula dos adultos. Vivemos hoje numa geração onde há uma pluralidade de verdades. Uma pluralidade. Você vai encontrar no mercado aí da sociedade, no mercado da mídia, uma série de verdades nas prateleiras. E a sociedade, infelizmente, está se acostumando a isso, a absorver a verdade que mais lhe é conveniente, a que mais se encaixa naquilo que ela supostamente entende ser o melhor para a vida dela. Então ela absorve isso, absorve aquilo outro. E olhe para mim, infelizmente essa realidade tem entrado na igreja do Senhor, na igreja de Deus. E muitos crentes
infelizmente, tem deixado as Escrituras Sagradas de lado, ali na estante, para pegá-la e vir com ela no domingo na igreja, mas não a estuda, não medita nela, não ouve o Senhor por meio dela, não ouve. Compra o que está na prateleira da sociedade ou da mídia, mas não conhece a verdade das Escrituras Sagradas. Isso tem sido um problema muito sério dentro da igreja, na vida de muitos crentes, na vida da família de muita gente. Essa igreja de Atos perseverava na doutrina, na teologia, nas Escrituras Sagradas. O Espírito de Deus, meus irmãos, sempre leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. Eu queria lembrar você aqui um princípio que foi apresentado por um dos nossos teólogos contemporâneos, Arthur W. Pink. Ele disse o seguinte: o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Quantos já ouviram essa expressão? Ok. O ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Pink quer dizer o que com isso? Ele quer mostrar que o Espírito Santo ele não aponta para si mesmo, ele aponta para Jesus, e ele aponta para aquilo que Jesus diz, e o que Jesus diz está nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo vai mostrar a mim e a você aquilo que a palavra de Deus diz. Hoje nós temos muitas comunidades que alegam ser cheias do Espírito Santo, fazendo uma série de ações que nada tem a ver com ele, ações que não apontam para Jesus, ações que não apontam para a palavra do Senhor, apontam única e exclusivamente para o homem, para o megastar que está ali, para o apresentador de auditório que está ali no palco. Hoje, coincidentemente mesmo, eu vi um vídeo onde, eu não sei quem é, realmente eu não sei, mas eu acho que é um youtuber, e ele mostrava ali o culto. Olha só que interessante, o culto em homenagem a Marília Mendonça. O culto tinha exatamente esse título: culto em homenagem a Marília Mendonça. E eu vi até um comentário lá dizendo o seguinte: mas que culto? Como é que é esse culto? Como será que ele acontece? Como que acontece um culto assim? A gente fica curioso. Muito bem. E aí alguém lá que era talvez um narrador ali no vídeo dizia: e o fulano de tal lá no palco virou um palco. Exatamente isso. É isso que virou o púlpito hoje, meus irmãos, um palco na igreja do Senhor. E nós precisamos estar atentos a isso. Agora, entendam e compreendam, meus irmãos, o Espírito de Deus sempre leva o povo de Deus a se submeter à palavra dele, porque o importante é a palavra. Afinal de contas, o Espírito Santo do Senhor vai gerar prazer irresistível ao estudo das Escrituras Sagradas. Então, se você se vê assim, eu convido você a, em um segundo, olhar para dentro de você e constatar isso, verificar o quanto de prazer você tem no estudo das Escrituras Sagradas, na meditação da palavra do Senhor, em conhecer a Deus por meio da Bíblia. Se você olhou para você mesmo e percebeu que isso existe dentro de você, eu quero lembrar a você que você realmente é alguém que foi mudado por Ele. O Espírito Santo habita em você, porque é Ele que está te levando a isso, a ter esse prazer e esta alegria de conhecê-lo por meio das Escrituras Sagradas, por meio da palavra do Senhor. Portanto, a primeira característica que faz dessa igreja uma igreja modelo é o fato dela ter prazer em aprender.
Segunda característica que essa igreja apresenta: é uma igreja que sabe amar uns aos outros. É uma igreja que sabe amar uns aos outros. Veja, o mesmo versículo 42 diz que eles perseveravam na comunhão. Na comunhão. A palavra comunhão no grego é a palavra koinonia, de kainós, que quer dizer comum. A expressão koinonia, meus irmãos, basicamente tem dois sentidos, que traduzido é comunhão. A palavra koinonia quer dizer, no primeiro sentido, compartilhamento das coisas de Deus. Aquilo que Deus fez por nós, ou em nós dividimos isso. Então, nós praticamos aqui a koinonia, a comunhão. Dividimos aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez conosco. Comunhão. Mas também a expressão comunhão tem o sentido de compartilhar uns com os outros daquilo que se tem do ponto de vista material. Daquilo que Deus nos deu. Daquilo que temos nas nossas mãos e de maneira equivocada chamamos de meu ou chamamos de nosso. Por que é equivocado? Porque não é nosso. Porque não é meu. O dinheiro que você tem lá na sua conta, no banco, não é seu, é de Deus. O seu carro, a sua casa, a sua família, os seus filhos, todos os seus parentes, os amigos que você tem, tudo é de Deus. Qual é o seu papel? Qual que é o nosso papel nisso? De administradores. Nós cuidamos dessas coisas que Deus nos deu. Apenas cuidamos. E precisamos cuidar bem, mas não é nosso. Agora, qual é a ideia de koinonia? De comunhão. Eventualmente é dividir, porque não é nosso. É dividir aquilo que Deus nos deu para administrar, dividir com quem precisa. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. A palavra koinonia, meus irmãos, é a mesma palavra que Paulo usou para a oferta que ele recolheu entre as igrejas gregas. Houve esse momento no ministério de Paulo, e Paulo então recolhe algumas ofertas, alguns donativos das igrejas que ele pastoreava, e essa divisão, esse compartilhamento, ele vai para isso utilizar a expressão koinonia. A expressão significa ainda uma comunhão generosa, solidária. Generosa, olha que coisa interessante, meus irmãos. Nós vimos algo parecido agora há pouco, quando lemos ali, não foi? Em Provérbios capítulo 25, versículo 11. Não foi esse? Lemos lá, né? Provérbios. E a expressão, ela está, portanto, nas Escrituras Sagradas como um todo. E a ideia aqui, meus irmãos, é de compartilhar de maneira generosa aquilo que Deus nos deu. Veja, se alguém convidar você para você almoçar na casa dela, ou jantar, ou tomar um café, seja lá o que for, se ela for uma pessoa generosa, ela vai oferecer a você um prato com pouca comida, é isso, não é isso? Ou com um cafezinho assim, meia boca, é isso? Não, se ela for generosa, ela vai encher o seu prato e vai dizer a você: olha, pega o que você quiser aqui. E se você terminar o café, ela vai pegar o bule de café e colocar um pouco mais. Bule de café, eu sou um pouco antigo, né? A garrafa de café. E vai encher um pouquinho mais. Generosidade tem a ver com isso. Tem a ver com isso. E essa igreja, meus irmãos, apresentava essa característica. Veja, é isso que Lucas se refere aqui, mostrando como esses primeiros cristãos compartilhavam as suas propriedades uns com os outros. Versos 44 e 45, leia comigo aí. Versos 44 e 45, me acompanhe. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E o que eles faziam? Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Qual é a expressão que nos chama a atenção aí? Eles tinham tudo em comum. Em comum. A igreja de Deus precisa entender isso. O que eu tenho na minha casa é comum e precisa ser dividido em determinados momentos quando há necessidade sobre isso. Nós falamos agora, veja, porque surge uma pergunta aí:
nós devemos fazer literalmente o que faziam ali os irmãos da igreja primitiva. O que eles faziam? Veja o versículo 45. Eles vendiam as suas propriedades e bens, e eles distribuíam o produto entre todos. É isso que nós precisamos e devemos fazer hoje. Então, você tem uma casa lá, então vender a casa, é isso que eu devo fazer. É isso que eu devo fazer com o meu carro, vender o meu carro e vender as minhas roupas, e vender tudo que eu tenho e distribuir. É isso? Veja, duas considerações aqui. Primeira delas, partilhar, a comunhão ali de propriedades e bens, em primeiro lugar, era voluntária. Era voluntária. Isso quer dizer que não era, portanto, algo obrigatório. As pessoas não tinham a obrigação disso. A ideia de que qualquer pessoa que fizesse parte ali da igreja deveria tomar essa atitude. Não é isso. Era algo voluntário. Veja, de acordo com o versículo 46, alguns ali continuavam com as suas casas. Veja comigo o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que eles faziam? Partiam o pão de casa. Então eles tinham casa? Vários deles tinham casa? Talvez muitos continuaram ali com as suas casas. Então a primeira consideração aqui é o seguinte: era algo voluntário, não era obrigatório. Segunda consideração: a partilha dos bens ali era ocasional diante de necessidades específicas. E apenas isso. Por causa disso, nenhum necessitado havia entre eles. Era de fato uma igreja generosa. Veja o que diz aí o versículo, novamente o versículo 45. Vendiam as suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida, lá no finalzinho do versículo, à medida que alguém tinha então necessidade. Então, surgiu uma necessidade, vamos tomar providências aqui. Uma outra, vamos tomar novamente uma providência. E eu imagino aqui, meus irmãos, que talvez com o tempo as necessidades foram diminuindo, porque foram sendo supridas. E assim a igreja caminhava, meus irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui dentro desse ponto. Talvez hoje, muito mais do que compartilhar os nossos bens ou nossas propriedades, eventualmente, caso necessário, temos que ter disposição para isso, né? Fazer aquilo que a OLX sugere, desapega, né? Vamos desapegar, se for necessário. Mas mais do que se desprender dos bens materiais, mais do que isso, nós precisamos compartilhar hoje, talvez como nunca na nossa história, precisamos compartilhar carinho, precisamos compartilhar aí uma boa palavra, precisamos compartilhar o amor de Deus, precisamos compartilhar abraços, afagos, mãos estendidas. Talvez precisemos muito mais isso hoje, meus irmãos, do que qualquer outra coisa. Mais do que isso, uma terceira razão pela qual essa igreja era uma igreja modelo, porque era uma igreja também que tinha prazer em adorar. O que isso quer dizer? Era uma igreja que tinha prazer em cultuar a Deus. Veja comigo, veja, o texto ainda no versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, mas eles perseveravam também, por último aí no versículo 42, eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Partir do pão e nas orações. Essas duas expressões, meus irmãos, partir do pão e orações, fazem referência em primeiro lugar à ceia do Senhor, mas também a seguir faz referência às reuniões de oração. Ceia do Senhor, reunião de oração, o que é isso? É culto. Eles tinham prazer, olha para mim, eles tinham prazer no culto. Eles tinham prazer de se ajuntarem para adorar a Deus, para servi-lo, da mesma forma que nós estamos fazendo hoje aqui, meus irmãos. E nesse sentido, há dois aspectos interessantes aqui no culto que eles prestavam a Deus. Primeira coisa,
Era um culto formal e informal ao mesmo tempo. Formal por quê? Porque eles usavam também o templo para cultuar ao Senhor e para orar. Eles faziam isso. E no templo, a adoração de fato era um pouco mais formal, como essa que nós estamos tendo aqui. Formal, né? Como que nós vemos isso? Aí no capítulo 3, versículo 1, nós temos lá o seguinte, de Atos 3, 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então eles tinham esse hábito. Mas ao mesmo tempo também eram cultos informais. O texto vai dizer que eles usavam as suas casas em reuniões espontâneas. E dentro das casas, esses cultos, esses momentos de adoração a Deus era muito mais informal. Sem aquela formalidade do culto como temos aqui, por exemplo. A informalidade estava presente no culto que eles prestavam a Deus. Muito bem, mas olhe agora essa questão. Independente do culto ser formal ou informal, que era uma característica desse culto, e que também é uma característica que pode ser nossa, havia um elemento fundamental neste culto. Era um culto que tinha alegria. Alegria, meus irmãos. O texto diz que eles tinham alegria e singeleza de coração. Eles prestavam o culto com isso, com o seu coração alegre, e de maneira simples se apresentavam diante do Senhor. Veja, eles tinham muitos motivos para se alegrarem. Eles haviam sido salvos do inferno. Eles tinham o privilégio de juntos poderem estar para compartilhar da mesma fé. Motivos de alegria esses e tantos outros. E veja, ainda mais, uma das principais características do fruto do Espírito, veja que é um fruto só, e dentro desse fruto há pelo menos 9 elementos ali, que Paulo faz referência ali, quando ele escreve a sua carta à igreja da Galácia. Ele vai dizer que um desses elementos que fazem parte do fruto do Espírito é justamente a alegria. A alegria. A alegria do Espírito Santo. Veja que coisa bacana de nós observarmos. A alegria do Espírito Santo era a alegria que os conduzia no culto que eles prestavam a Deus. Não era algo externo, não era um animador do culto ali, não eram as músicas bacanas que existiam, não era quem sabe uma piadinha que coubesse ali na apresentação daquele que falava, e aí as pessoas achavam engraçado e ria por causa disso. Não, a alegria não era fruto de esquemas para fazer as pessoas ficarem mais tranquilas e mais soltas e leves ali, e mais felizes naquele ambiente. Não havia nada disso. A alegria era a alegria do Espírito Santo. Independentemente do culto ser formal ou informal, a alegria que partia de dentro deles, porque dentro deles havia o Espírito Santo, e era uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso havia alegria ali. A alegria do Senhor, diz a palavra do Senhor, de Deus, é a nossa força. Portanto, a ideia é que o culto público jamais deveria ser algo enfadonho, independentemente das circunstâncias que eles ocorrem. O culto a Deus deve ser algo cuja alegria está presente ali, porque se está diante do Deus dos deuses, do Rei dos reis, do Criador de todas as coisas, inclusive do Criador da sua vida. Está diante daquele que pode trazer todas as soluções, pode fazer milagres. Está diante daquele que fez eu e você nascermos de novo, que faz pessoas terem as suas vidas transformadas de maneira radical. Num culto, se está diante daquele que pode transformar um coração de pedra em coração de carne. Num culto está diante desse Deus. Aliás, está num culto público diante do único Deus, que é verdadeiro e real. E a alegria, portanto, deve
fazer parte da minha vida e da sua vida. Ao mesmo tempo, nós vemos que a alegria deles, meus irmãos, jamais era uma alegria irreverente, ou seja, não havia falta de respeito diante do Senhor, não havia. Quando a alegria experimentada é uma alegria que é consequência da obra do Espírito Santo, o temor de Deus está presente. Um dos sinônimos da expressão temor é respeito, é reconhecimento daquilo que Deus é. Não é possível chamar Deus com um vocabulário que o iguala a um ser humano. Ah, você, e assim por diante. Aquele lá de cima, lembram da Xuxa? É do meu tempo. Aquele lá de cima, o cara lá de cima, o cara lá de cima. Isso para não ir além. Um culto público tem uma alegria que é espontânea, porque está diante de Deus dos deuses. Mas essa alegria, ela não transcende o limite da irreverência. E é, portanto, necessário, diante desse Deus, ter temor. E essa igreja mostrava isso. Veja comigo aí o versículo 43. Em cada alma havia temor. Temor. E são essas pessoas que cultuavam ao Senhor. Deus os havia visitado, Deus estava no meio deles, e exatamente por isso eles se curvavam com humildade e faziam isso maravilhados, porque estavam diante do Rei, que estava entronizado, conforme cantamos no início desse livro. Mas finalmente, meus irmãos, por que essa igreja é uma igreja modelo? Veja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, e eles perseveravam também no culto a Deus, na adoração ao Senhor, no partir do pão e nas orações. Mas finalmente, esta igreja era uma igreja que tinha prazer em evangelizar. Era uma igreja que tinha prazer em evangelizar. Veja, sozinho aqui, o verso 42, meus irmãos, não consegue apresentar o quadro todo completo daquilo que a igreja primitiva era enquanto modelo. O verso 42 não fecha o quadro sozinho. Você vê o verso 43, 44, 45 e 46 como desdobramentos daquilo que o verso 42 apresentou. Mas o verso 47 vai nos mostrar um ponto que encerra aquilo que a igreja de Deus deve ser. A igreja do Senhor deve ter prazer em evangelizar. O verso 47, lá no finalzinho, vai nos mostrar essa realidade. Enquanto isso, diz o texto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqueles primeiros crentes, eles estudavam a palavra de Deus, eles estudavam teologia, eles tinham prazer nisso. Aqueles crentes compartilhavam tudo entre si, e aqueles crentes tinham prazer em adorar a Deus, e faziam isso de maneira festiva, alegre, mas também de maneira reverente. Eles faziam isso. Agora observe, esses três itens diz respeito a uma igreja dentro das quatro paredes: estudo, compartilhamento das necessidades, ou quando alguém tem necessidade, o culto a Deus, as questões que envolvem a igreja internamente. Mas veja, o versículo 47 vai mostrar que essa igreja é uma igreja também que coloca o seu rosto para fora, olha para além de si, e olha as necessidades daqueles que estão fora dela. Na verdade, a principal necessidade. E qual é essa necessidade? Salvação. Salvação. Alguém já disse, e eu já disse repetidas vezes isso, e vou dizer de novo: o maior milagre que Deus faz na vida de pessoas
não é a cura de uma enfermidade, não é a solução financeira de alguém que está passando por problemas terríveis nessa área, não é a restauração de um casamento, de uma vida conjugal, não é nada disso. O maior milagre que Deus faz é a salvação de uma pessoa. Esse é o maior milagre. E essa igreja entendeu isso. Eles tinham todas essas ações internas, mas essa igreja não esqueceu de evangelizar. Eu queria lembrar isso a você. O Espírito Santo, por natureza, é missionário. E ele cria uma igreja missionária. Ele conduz uma igreja missionária. Ele gera uma igreja missionária. Há 3 pontos aqui que eu apenas mostro a respeito da evangelização daquela igreja. Primeiro, eles entendiam, e nós precisamos entender isso, que o Senhor é quem faz a obra da evangelização. O texto no verso 47 vai dizer exatamente assim: acrescentava-lhes o Senhor. Quem é que acrescentava? Era Deus. Era Deus que fazia a obra, não eram as pessoas. As pessoas apenas eram instrumentos nas mãos de Deus para que pessoas fossem salvas. E um instrumento na mão de Deus é aquele que fala e aquele que age. E portanto, você evangeliza, você que está hoje aqui sentado nesses bancos, você evangeliza através daquilo que você diz e através da sua vida. Você evangeliza. Mas quem faz a obra é Deus. Você é apenas um canal para isso. Segunda coisa que nós temos aqui no verso 47, é o Senhor que acrescentava os salvos. É Ele quem fazia a obra, e nesse sentido é Ele quem salvava as pessoas. E Ele fazia isso, atenção, Ele fazia isso sempre, mas antes disso, Ele acrescentava o que aqui? Ele acrescentava salvos. Salvos. Veja, a igreja de Atos não era uma igreja inchada, não era uma igreja inchada, repleta de gente, como nós temos nos nossos dias hoje, cheia de gente, mas como eu disse no início, talvez com muitos lobos e repleto de joio. O que o texto está dizendo aqui é que Deus acrescentava salvos. Salvos. Terceira coisa, o texto vai dizer que o Senhor acrescentava salvos dia após dia. A expressão aqui acrescentar, ela tem a ideia de acrescentar e continuar acrescentando. Fazia isso diariamente. Portanto, meus irmãos, a questão aí é que a evangelização não era uma atividade ocasional ou esporádica, dependendo aí do calendário. Eles não organizavam campanhas evangelísticas ou algo similar. O culto deles aqui era diário e, portanto, o testemunho também. A evangelização ali era fruto de um estilo de vida, não era fruto do calendário deles, era fruto do estilo de vida daqueles irmãos. O louvor, a adoração, a proclamação do Evangelho, de outro lado, era apenas um transbordamento natural de corações cheios do Espírito Santo. Então, quando eles adoravam, quando eles cultuavam a Deus, quando eles testemunhavam, quando eles viviam no seu dia a dia, aquilo era apenas um transbordar da presença de Deus neles. Está claro isso? Então vejamos aqui, nós precisamos então buscar continuamente as pessoas de fora, os convertidos. Nós precisamos fazer isso. Que o Senhor, portanto, coloque essa expectativa no nosso coração nesta noite, meus irmãos. Que o Senhor faça isso conosco. A expectativa de uma igreja dinamizada exclusivamente pelo Espírito Santo, não por outras coisas, mas pelo Espírito Santo. Uma igreja que tenha prazer no estudo das Escrituras Sagradas,
Uma igreja que tem um amor imensurável por Deus e por todos os irmãos em Cristo. Uma igreja com uma paixão imensa pela adoração e pelo culto público. E finalmente uma igreja, meus irmãos, com uma visão missionária séria, profunda. Uma igreja que tem uma visão missionária real. Minha conclusão hoje aqui é absolutamente curta e objetiva. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver conforme o modelo da igreja de Atos. Que Deus nos ajude nisso, meus irmãos. Uma igreja cheia, não de qualquer outra coisa, mas uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ajude, sim, que o Senhor nos faça uma igreja dessa forma. Amém, queridos? Amém? Deus nos abençoe.